grandes empresas aqui, Hypotec, PHB, né, sempre em todos os fóruns, com uma história incrível aí, Embrastec e o nosso amigo aqui da Inoxpar, Eduardo Lopes. Quando a gente fala em desenvolver um setor, um novo setor da indústria, quando a gente fala em energia limpa, energia renovável, a gente vê que aqui a gente compõe aqui uma seleção, né? Desde a estrutura da parte de segurança, como vai entregar aquilo ali por anos, como eu vou proteger essas usinas, a responsabilidade da distribuição e da conversa ali com os integradores ao longo desses 25, 30 anos. E a gente vê aqui os fabricantes, um fabricante aqui representando aqui pelo Ricardo aqui da Hypotec, que é um fabricante de inversor. A gente vê que a cadeia de distribuição e a importância hoje mundial, quando a gente fala em mudar completamente o cenário de energia, ele não vai acontecer rapidamente, de uma hora para outra, a gente vai mudar e vai agora só trabalhar com fontes renováveis. Isso não vai acontecer. Isso vai acontecer da seguinte forma, vai acontecer, eu vou ter que ir integrando as fontes antigas de energias com as novas fontes. A minha primeira pergunta eu vou fazer para a PHB aqui. Como hoje a PHB está preparada para fazer essa transição? Então, assim, hoje o produtor que ainda depende do diesel, mas ele tem ali uma solução de ir migrando para as fontes renováveis. A PHB tem soluções para a gente fazer essa escalada acontecer? É uma pergunta bastante importante essa, eu acho, né, Ricardo? Porque nada adianta uma sustentabilidade assim se você vai simplesmente rasgar tudo que você já tem hoje, né? Não dá para simplesmente pegar tudo que está no lixo e aí cadê a sustentabilidade, né? Então, sim, está respondendo objetivamente a sua pergunta. A PHB já tem projetos rodando hoje, não é mais só projeto acadêmico, tá? Que obviamente foi aí a nossa porta de entrada, né? Temos aí um projeto na USP, de um container de energia que faz ali, né, uma regulação de frequência da rede e tal, mas nós temos projetos hoje de backup, de Energy Time Shift, né, aquela jogadinha ali de você alimenta o container de energia no horário de fora a ponta e resgata essa energia na ponta, né? Temos também atuação como complemento do diesel, né? Você deixa, que é a situação, na verdade, até para explicar, da PHB hoje. A PHB hoje tem a fonte primária, que é a da rede da concessionária, temos uma usina fotovoltaica, um grid padrão, normal, temos depois o container de energia para atuar como backup. Então, pessoal, vocês vão se lembrar aí daquelas semanas aí que tivemos apagão aí aqui em São Paulo, né, que a Enel não conseguia dar conta da demanda. Foram 2 semanas que a PHB ficou no container de energia e quando o container esgotou de vez, a gente foi para o gerador a diesel. Tá? O gerador a diesel entrou aí como uma redundância de 3º nível na nossa alimentação, porque a gente já tem toda a tecnologia desenvolvida em casa, né? Então é essencial que a gente tenha essa interface com o que já tem hoje disponível no mercado. E muito legal essa ideia da gente conseguir migrar, da gente conseguir avançar com as tecnologias, né? Só um complemento, desculpa, Ricardo. A gente começou a fazer recargas de veículos elétricos na PHB, tá? E hoje a gente já tem rodando hoje o burn-in de inversores, que a demanda que isso puxa da rede é absurda, né? A gente tem reparo de equipamentos em casa e a gente tem que testar esses equipamentos. E aí entrou em paralelo a recarga de veículos elétricos. E nós temos um trafo lá na rede de 75 kW. Como resolver isso? Eu posso simplesmente deixar esse trafo estourar e a concessionária que resolva. Só que a PHB é idônea, obviamente que jamais faria isso, né? Responsabilidade da concessionária não deixar que o transformador queime. Então o que eu fiz? Eu coloquei lá o container olhando para o padrão de entrada, não deixando fluir lá mais do que 75 kVA. A gente resolve isso dentro de casa, nunca ultrapassa a demanda lá na concessionária, a gente faz a recarga do veículo elétrico e não compromete o nosso teste de inversores. Agora vocês imaginam, né? Isso aconteceu na PHB. Vamos pensar uma cidade como São Paulo. Quantas perdas hoje a gente fala quando você
deixa de ter acesso à energia, né? E aí a inteligência dos inversores vai passar por um novo estágio, onde eu vou ter que gerenciar de uma forma muito rápida, muito instantânea, toda essa questão de falha de rede ou de ausência de sinal. Tudo vai passar por uma forma muito mais dinâmica. Como que vocês mapeiam isso hoje, esse cenário de trazer inteligência e uma operação muito mais ativa na inteligência dos inversores? Não, perfeito, Ricardo. Até trazendo aqui para todos, né, é o que a gente pode aplicar muito que a gente aprende no mundo, né? Essa é uma parte bacana de ser uma empresa global, né? Muitos casos que a gente pode adiantar, infelizmente, quando tem guerras, né? Na verdade, acabam avançando a tecnologia de uma outra maneira, né? E isso foram testes que a gente fez, principalmente no leste europeu, né, naquele momento, para a utilização dessas redes. Lógico que a gente teve um caso aqui em São Paulo, né, bem crítico, né, que a gente sabe o quanto que pode ter perdido ou não, né, ou pessoas deixado de fazer, ou de viver, ou de produzir nesse meio tempo, embora não fosse uma questão de perigo, né, mas a gente sabe que isso também pode vir a causar algo ou ser uma questão de, tá? Então a gente começou a construir naquela época, um pouco antes até, né, um jeito que todas essas novas energias pudessem se conversar, tá, num lugar só. Porque senão você tem às vezes, como é que eu vou adaptar o meu diesel para falar com coisa, qual hora que eu uso o quê, né? E quando eu desativar, quando cair só da rede ou quando cair de tudo, ou quando acabar minha bateria. E cada situação é uma situação, cada situação é singular, né? Então, na verdade, a gente criou uma plataforma própria, também pensando na segurança de dados, tá? Porque a gente vê isso muito hoje. Cara, o que é mais valorizado é sempre você ter os dados dos seus clientes só para você, né? Quanto mais se terceiriza, é um pouco pior. Então, a gente colocar isso tudo dentro de casa e poder fazer você ligar o seu gerador a diesel só quando você quiser, ou ativar após a bateria, ou você ligar cada um em um horário que for mais vantajoso, ou comercialmente ou por necessidade, né? O que a gente estava falando, que ele acabou de falar aqui agora, não é o futuro, né? É o agora, já é uma necessidade. Vocês trouxeram casos reais aqui, né? Opa, isso já tem que estar rodando. Tá? Então esse é um pouco, eu não vou me delongar muito para a gente ir passando aqui, tá? Mas esse é um momento de visão que a gente vê do mercado, né? Essa conexão e a conexão que a gente tem aqui, né, com toda essa sinergia das empresas aqui, é o que vai fazer, né, o mercado de energia rodar. Legal. E Márcio, agora uma pergunta para você, tá? Pensando nessa escalada que vai acontecer nos próximos anos, a gente sabe que a proteção é indispensável, né? Então, não adianta eu economizar na criação, no investimento de uma usina, e aí quando você menos espera, você vai ter uma surpresa, porque não foi bem dimensionada questões de proteção. Existem várias outras questões que envolvem um risco dentro de uma usina. Quando eu falo usina, eu estou falando de um gerador solar, pode ser pequeno, médio ou grande. Como que vocês têm mapeado isso dentro da Embrastec para falar assim, olha, quando chegar a atingir esse ponto o mercado, a gente vai precisar ter proteção em carregadores elétricos, de carros, vou ter que precisar ter uma proteção mais inteligente dentro da parte de comunicação dentro de uma usina, que cada vez mais vai ser indispensável, né? Como que vocês têm mapeado isso e trazendo isso para a realidade do mercado? Bom, Ricardo, isso é muito importante porque cada vez mais está tudo eletrificado, né? Então, a necessidade por energia elétrica cada vez maior. E quando a gente fala em geração, a parte de proteção, ela é indispensável, porque você tem a usina, independente do tamanho, ela é um captor de descargas atmosféricas, então ela precisa ser protegida. E as pessoas muitas vezes não levam em consideração quando está fazendo o projeto. E aí fica mais caro ainda. Então o correto é o quê? No projeto, já pensar na proteção, porque aí você otimiza tudo isso. Então o projeto de proteção faz parte do projeto da usina. E aí o que a Embrastec colabora com isso tudo é trazendo equipamentos para proteger todo tipo de comunicação. Tanto faz a parte de corrente contínua, parte de corrente alternada, parte de comunicação de dados. A gente está trazendo para combiners, né, que são maiores, comunicação para informar que um DPS atuou. Para tudo isso a gente tem uma eficiência maior. E se não bastasse esses desafios, né, que a gente tem
por desinformação, das pessoas não saberem dessa necessidade de proteção, sendo o Brasil o país campeão em descargas atmosféricas, né, são 78 milhões de reais por ano. Ainda tem muitas vezes o mercado trabalhando contra isso com algumas informações que não são corretas. Falando que não precisa proteger, que já tem uma proteção incorporada, isso não é verdade, não é assim simplesmente, não pode ser leviano e falar isso, tem que analisar caso a caso, existe gerenciamento de risco, a norma tem 400 páginas, né, a norma de PDA, de proteção contra descargas atmosféricas, então tem um capítulo só falando em gerenciamento de risco, então é muito importante a nossa contribuição, acho que como Embrastec, fabricante de um dos componentes dessa proteção, é levar informação, esse é o nosso maior desafio. E nós estamos falando dentro de uma porcentagem, dentro do todo de uma usina de investimento, né, insignificante. Né? Eu lembro que a PHB ela tinha lá os kits mais completos, né? E quando você, lá atrás, no começo, em 2014, quando você comparava ali o kit da PHB com kits de outros distribuidores, não vou falar aqui, mas alguns, era diferente mesmo, porque ali você tinha ali algumas coisas que não tinha nos outros kits. Aí você falava, tá, mas então a PHB sempre se preocupou com isso. Sim, na verdade segue assim até hoje, né, Ricardo? A diferença é que agora esse é o kit premium que você falou. Hoje a gente tem o kit padrão, que daí é de fato o que o mercado trabalha. O premium a gente tem lá as proteções do lado AC, né? Então a gente já manda o quadro AC junto, montadinho, o cara só chega lá, liga a rede, liga o inversor, pau na máquina. Edu, você sempre também atento aí ao mercado e trazendo inovações aí bem pertinentes aí ao que acontece no mundo, né? Quando a gente fala de oportunidade do integrador trabalhar com usinas flutuantes, usinas aliadas a BIPV. Então, quanto mercado eu abro quando a gente fala de BIPV como cidades como São Paulo, né? Então, olha, oportunidades incríveis para você, integrador, trazer mais um ponto dentro da sua linha ali. Olha, o que eu posso oferecer para o meu cliente? Cada vez mais você vai por esse caminho. Eu queria que você falasse um pouco hoje dessas soluções hoje de fixadores e dessa solução BIPV que vocês apresentam para o mercado. Bom, Ricardo, obrigado pela pergunta aí. Os nossos componentes, a nossa indústria, ela vem de fixadores, né? Nós fabricamos fixadores em aço inox, que é a liga que traz o maior volume nosso, mas a gente atende todo o segmento. Isso nos deu a oportunidade de participar e contribuir de todos os segmentos, né? Qual o segmento que não utiliza fixação? Não existe, né? Onde nós estamos sentados tem fixação, tudo tem fixação. Então, isso nos proporcionou essa abertura, possibilidade de contribuir e estudar. Então, quando chegou nas nossas indústrias a possibilidade de fazer a produção para algumas marcas multinacionais, tradicionais, que conhecem muito do segmento solar, como a própria Solar Tritec, que hoje está instalada aqui no Brasil, né, dentro dos nossos parques, a própria K2, isso nos trouxe muito ensinamento. E isso não parou, né, porque quando se fala de solução de telhado e solo, se resume no que a gente já sabe, o que a gente vem fazendo. Só que isso vem se desenvolvendo também, né? Então, de que forma? Melhorando a sua tecnologia, a forma de transporte, a logística, a instalação, está tudo uma coisa ligada à outra, né? Hoje você vê estruturas leves e fortes que atendem à demanda num custo-benefício melhor, num transporte menor e numa instalação também menor. Isso foi uma evolução. Então, sempre tem o que fazer. Quando veio o advento das faixadas, e nós desenvolvemos os berços, transformando os alumínios, beneficiando os mesmos para poder receber, no caso, os breezers, né, que foram desenvolvidos pela Garantia Solar, nós desenvolvemos um tipo de ancoragem, um tipo de perfil de alumínio que pudesse abrigar toda a transmissão de cabos e outros mais, e onde você vê uma obra limpa, né, que atende o aspecto da captação da energia,
o aspecto da estética, né, o apelo que o arquiteto busca, e agora também trazendo a possibilidade, com as membranas de tecnologia suíça, de fazer as placas coloridas. Então, Breeze é um tipo de produto que foram desenvolvidos com os nossos fixadores, na horizontal, fixo ou móvel, vertical, fixo ou móvel. Isso é um produto. Os revestimentos coloridos são esses que estão acontecendo agora, em parceria aí com grandes empresas nacionais e as internacionais, né? Eles têm planta lá na China, na Turquia, e aqui em larga escala a BYD vai confeccionar essas placas. E na pequena escala, a Garantia Solar vai fazer dentro do seu parque. Então, o integrador, ele tem que ter olhos de que existe dentro do negócio outros negócios que estão evoluindo, que estão necessitando de trabalhos, né, e de atendimento. São demandas adormecidas. Isso se integra ao sistema do telhado e do solo. Não são independentes. Pode ser independente? Pode também. E aí vem tantas outras opções, o sistema off-grid, está aí as baterias, ou o sistema híbrido, você ter a bateria e também o on-grid. Nós temos várias opções aí. Tudo precisa ser fixado, tudo tem que ser protegido, né? Então está aqui a Embrastec, colocou bem, precisa ser protegido. Ah, mas eu faço assim, não funciona. Não vai por esse caminho. Nós estamos mexendo com produtos que agregam valor, quem está investido quer ter resultados e quer ter garantia, segurança. Então não combina o produto que não atende, o produto tem que atender. Então a nossa colaboração fez com que a gente aprendesse muito e trouxéssemos agora para o integrador esse convite de buscar esse estudo, de buscar essa capacitação junto à Garantia Solar e ter um sistema GS-BIPV, ou seja, como fazer fachadas sustentáveis, como vender, como instalar, né? Como adquirir. Então, tudo isso está acontecendo nesse momento. Então, as coisas estão evoluindo, estão mudando, né? E dos flutuadores, a Solar Tritec está trazendo uma tecnologia alemã que vão ser soprados no Brasil, ter custo-benefício interessantíssimo, né? Para aqueles que desconhecem, o espaço de água doce que nós temos no país, ele é muito grande, mas muito grande. Se somar todos que estão predispostos a produzir, não vai atender. Então, são demandas adormecidas que precisam ser atendidas. Então, o distribuidor, o fabricante de inversor, de placa, todos vão ter interesse, porque toda e qualquer planta vai ter consumo. Alguém vai distribuir, alguém vai atender. Nós, dentro da nossa colaboração, é ancorar, é fixar, né, da melhor forma e proporcionar a entrega de um produto desse, que hoje a gente só ouve falar, né? Dá para contar nos dedos quantas obras de BIPV foram realizadas no Brasil. Dentre elas, uma realizada pela Garantia Solar, que acabou ganhando o prêmio aí, sendo a única obra do Brasil, com essa estética que foi atendida na plenitude dos anseios da arquitetura. Então, o Edu Rocha foi o premiado e a obra foi realizada pela Garantia Solar. E lembrando, pessoal, que vocês podem também trabalhar com essas soluções, né? O integrador pode trabalhar com isso. Pode. E essa obra, ela puxa um ponto de reflexão sobre eficiência energética, porque o consumo de ar-condicionado, essa obra que o Edu está citando, diminuiu brutalmente, né? Quando instalado de forma correta, você poupou ali aquela fachada de receber uma quantidade de luz solar ali que prejudicava as salas de aula. Assim, olha, nós estamos falando de uma instituição de ensino, uma escola, né? Tinha uma incidência solar dentro da sala de aula muito grande, né? A opção foram cortinas, ar-condicionado na potência. Com a aplicação de um breezer, você trouxe a sombra, diminuiu o uso do ar-condicionado, eliminou a cortina, ficou um ambiente clean dentro da sala, né? Trouxe a estética, porque essa edificação ganhou uma estética que foi desenvolvida aí pela Garantia Solar, e também de brinde à energia. De brinde à energia. Vocês viram que o futuro, ele passa... Eu vou agora fazer uma pergunta aqui,
Quem quiser responder essa pergunta pode responder aqui, tá? Começando aqui com o Ivan aqui. O futuro, o especialista, a gente não vai falar que tem um especialista de energia solar. Existe um especialista para resolver um problema com energia limpa, onde ele vai olhar para cada situação e falar o que aqui eu posso aplicar. Vocês concordam com isso? Tá ouvindo? Dá para ouvir? Com certeza, Ricardo. A questão é que assim, a gente está num cenário agora, o pessoal se assustou muito com o Mercado Livre, né? Acho que Mercado Livre é inimigo de energia solar. E quem que a gente vê que se destaca agora no mercado, falando dos integradores e um pouco de distribuição também. Quem está ciente do que está acontecendo no Mercado Livre. Quem chega numa mesa de negociação que o cliente está com proposta de Mercado Livre e não tem medo. E não fica... Sabe, você vai conversar com uma pessoa na mesa de negociação, sabe aquela pessoa que fica na defensiva? Que só não, que não é por aí. Não é assim. Não é só o Mercado Livre e não é só o solar. É você olhar o todo do seu cliente e entregar para ele a solução para o caso dele. Às vezes eu acho que a gente se desapegou do conceito do integrador, né? Cada projeto é um projeto de alfaiataria. Não é uma receita de bolo pronta para todo mundo. Você tem que olhar. Quando eu atendia meus clientes, eu fui integrador. Quando eu atendia meus clientes, quando eu era integrador, eu também tinha o hábito de perguntar para ele como que você consome isso, em que hora que você liga as suas máquinas, como é que está a sua demanda, como é que está o seu consumo de reativo. Eu falava reativo, metade dos meus clientes já não sabia do que eu estava falando. E muitas vezes tinha multa, né? Então eu acho que a gente tem que resgatar essas raízes, né, do integrador que prestava a consultoria e empregar de novo agora. Agora a gente não está mais numa situação onde tinha aquele frenesi de clientes procurando a gente. A gente está no momento de frenesi de integradores procurando clientes, né? E quem é que se destaca é o consultor, não é o integrador que se criou nesses últimos tempos simplesmente por um excesso de demanda de clientes. Agora não é mais isso. Ou seja, né, quando o integrador ele chega com a verdade suprema, por mais simples que seja o cliente, ele vai saber olhar e falar, pô, esse cara está trazendo alguns pontos que o outro não falou. Então ele vai conseguir olhar diferente para você, integrador, que está procurando se diferenciar do mercado, né? Esse diferenciar do mercado, acho que é para todos, né? Acho que para o fabricante de inversor, fabricante de estrutura. Quer ver uma coisa? Na expedição solar que a gente fez, né? Foi a maior série já feita sobre transição energética no mundo. Vai sair a partir de semana que vem na Record, aqui no Brasil, e esse meu filme vai sair para 63 países. Para Amazon Prime, Apple TV e Google Play. Então, foi a maior série feita sobre transição energética. Em alguns países, foi muito interessante, até compartilhar aqui com o Edu, com todo mundo, falava muito do agrovoltaico. No Japão, eu fui visitar alguns pontos que era interessante o agricultor falar que o produto ficou diferenciado quando ele começou a controlar a quantidade de luz que passava para aquela cultura, para aquela produção de alimento. E aí ele também uniu o útil ao agradável ali no Japão, porque ele parou de usar alguns defensivos com a guerra, ele parou de comprar, ele falou, não, a terra, vamos voltar como a gente fazia no Japão antigamente. Trabalhar com a terra sem defensivos e vamos melhorar essa terra, né, com bactérias, com agentes naturais. Então isso foi interessante porque ele controlou a quantidade de luz. E aí nos Estados Unidos também a gente foi conversar com algumas pessoas sobre agrovoltaico e estavam empresas desenvolvendo estruturas especialmente para o agrovoltaico. E aí você fala com especialistas lá, alguns falavam assim, olha, a quantidade de terra que a gente vai precisar para produzir energia, só energia limpa, é tão grande que a gente precisa chegar no meio termo para não ter briga na produção de alimento com a produção de energia. Então, tem muito mercado que não é mapeado ainda, né? Aqui mesmo no Brasil, você tem muitas questões importantes para desenvolver. O fabricante de inversor, ele tem um papel fundamental para olhar para isso tudo e falar assim, o que eu vou desenvolver com o meu time de pesquisa e desenvolvimento para olhar para o agrovoltaico, para olhar para inversores na fachada,
para falar assim, o que eu posso trazer de inovação? É isso? Não, então, com certeza, Ricardo, concordo muito com o que você passou, né? Não só nos inversores, né? Um pouco com tudo, como a gente ouviu aqui, a importância tanto da segurança como da qualidade, sempre a gente trazer um pouco à frente, antecipar também, né? Antecipar as necessidades do que as coisas que vão surgir, por isso que é importante estar antenado. Como a gente já ouviu aqui, trazer coisas que ainda vão precisar, tanto em estrutura, né, do como fazer, também na parte de proteção, né? Isso também implica na parte da tecnologia, né, do que a gente vai entregar, e também preocupando com essa proteção de trabalho em conjunto, né? Por exemplo, você vai falar, vamos começar a usar muitas baterias, então você também trazer pensando, a realidade é onde? A gente vai no Brasil esquenta muito mais, como que a gente vai fazer? Porque não é a mesma proteção que eu tenho que usar num país que é muito mais frio, né? Então eu também vou ter que ter dentro do meu aparelho um controle de temperatura que vai me ajudar a alertar, alarmar ou segurar, tá? Porque eu sei que aqui a realidade é diferente. Voltando também, microinversores, né? A gente fala, pô, legal, a gente está acostumado a vender lá na Europa ou na China, lugares mais frios, né? Inversores menores, né? Então eu não preciso colocar tanto silicone que vai fazer o resfriamento dele. Aqui no Brasil, não, eu quero microinversores muito maiores, né? Então envolve outras questões de segurança e você tem que adaptar o produto para que ele aguente temperaturas maiores e não simplesmente empurrar um produto que você vende em outro lugar. Então, até direcionando para outro lado, como ele já passou ali também, a personalização, né? Porque a gente, como indivíduo, também a gente busca muito isso, né? Personalização, conveniência, mas também sem largar, né, a nossa individualidade e a nossa segurança. Tá? Então, essa antecipação e estar antenado com o que está acontecendo faz toda a diferença, né? Isso é interessante, né? Quando a gente olha para personalizar um produto, né? O quanto isso precisa de pesquisa, desenvolvimento para chegar naquela situação de diferença de temperatura de um país para outro. Mas aí eu vou um pouco além. Quando a gente fala de mudanças climáticas, tem muitas temperaturas, ondas de calor não mapeadas, que quando você passa por uma onda de calor que a gente passou recentemente, você fala, nossa, isso é uma onda de calor, isso é uma onda de frio, o quanto os equipamentos correm risco também, né, de sofrer uma ação mais severa quando a gente coloca fatores climáticos ainda não mapeados dentro dessa equação. Isso é sério, né? Quando a gente traz aqui para o Brasil, eu gosto muito de conversar com o Márcio sobre a questão da proteção, um país que é o país que mais traz raio, né? Que mais é o maior emissor de raio, e aí a gente fala, poxa, o quanto isso pode representar de risco hoje se você não proteger adequadamente a usina. Você já falou para a gente aqui. Mas vamos pensar um outro tipo de situação. Hoje, o consumidor está cada vez mais dentro da usina, da geradora, né? Está na casa dele, está na fábrica, tá? Então, como que vai ficar isso no futuro quando a gente colocar cada vez mais componentes ali, o carregador elétrico ao mesmo tempo, carregando 2, 3, 4, 5 carros dentro de uma fábrica, gerando energia dentro de uma fábrica, né? A gente vai precisar de um nível de proteção ainda maior. Isso, você concorda, Márcio? Sim, e um detalhe interessante que você comentou sobre mudanças climáticas, né? Eu falei que no Brasil são 78 milhões de raios por ano. Segundo o INPE, nós vamos terminar a década, ou seja, em 2030, com 100 milhões de raios por ano no Brasil. Em função do aquecimento global, tudo isso. Então, isso vai influenciando, essas mudanças estão aí. E cada vez mais é isso, né? A gente precisa proteger muito mais, né? E não só a parte dos componentes, mas a estrutura que envolve as pessoas também, né? Então não é só proteger equipamento, mas proteger as pessoas também. Então é extremamente importante e a gente se capacitar, né? O integrador se capacitando, ele tem segurança para oferecer um serviço de maior qualidade, ele não precisa ficar naquela briga de preço, porque ele chega com mais informações, o convencimento dele é maior. E isso com certeza vai trazer mais negócio. E isso vai separar quem vai continuar e quem vai ficar pelo caminho. Acho que é muito importante essa capacitação, participar de fórum, para ter informações e, né, seguir antenado com as mudanças e com tudo isso. A gente investe lá na fábrica em inovações. Por exemplo, temos 10 produtos que estão sendo estudados para ser lançado ao longo do ano. E sempre
buscando, né, meio que correndo atrás da inovação mesmo, porque cada vez mais você tem novas necessidades. O mercado é dinâmico e não para, Dinâmico, né? Então você dá um passo à frente e fala, não, eu tenho que lançar isso porque eu sei que o mercado daqui a 5 anos vai ser completamente diferente do que foi 5 anos atrás. Com certeza. E aí não dá para parar no tempo. Isso eu vejo que a PHB está bem antenada, né? Quando a gente fala do sistema de retrofit, olha só, quem já comprou inversor há 5, 10 anos atrás, tem essa usininha funcionando há 5, há 10 anos, eu posso me tornar um sistema híbrido com bateria? Essa é uma pergunta muito importante, né, Ricardo? Porque a quantidade de clientes que foram atendidos aí, quando não tinha portaria do Inmetro ainda, para ter inversor on-grid com bateria conectado à rede, é muito grande, né? Então, é uma carteira de clientes absurda que queria ter um híbrido, queria ter ali uma forma de fazer o backup, e a gente, na época, né, até puxando um gancho aqui, do Márcio, na época a gente não conseguia atender com aquela tecnologia. A gente estava olhando lá para frente, mas a gente não tinha norma. A gente tinha tecnologia, mas não tinha norma. Tinha um produto, mas não tinha norma. Então, em 2021, a PHB lançou o NoBreak Solar Retrofit, e é isso que você falou. Você tem o sistema on-grid, você tem o inversor on-grid, você tem os módulos, e vamos lá, pessoal. Qual que é o maior custo de um sistema fotovoltaico? É o módulo, tá? É a string, é a massa de módulos, tá? Então você já tem tudo isso instalado, você vai instalar lá o diferencial para ele virar um NoBreak Solar Retrofit, e você tem o sistema de backup nesse sistema que já está rodando, tá? Essa é a ideia aí do NoBreak Solar Retrofit da PHB. Por isso que o integrador tem que se reinventar sempre. É um detalhe que eu acho importante colocar do que eles estão falando. Me fez lembrar que chegou uma demanda para a gente agora de fixação, de ancoragem de uma fachada de um prédio, que é um retrofit, né? É um reparo corretivo, não preventivo. Já ocorreu o fato, o incidente já ocorreu, destacou as placas de ACM da edificação vertical, né? E lá foi orçado, está sendo definido qual vai ser o melhor caminho. E ali nós percebemos de que as companhias de seguro, elas não contemplam o prêmio quando não são atendidos os quesitos daquela obra. Então, o amigo integrador tem que se atentar com isto. Porque às vezes você fala, não, estou fazendo obras, tem seguro? Tenho. Espera aí. O seguro, você preencheu os quesitos para que aquele seguro possa ser contemplado, se necessário for? Nesta obra, por exemplo, foi diagnosticado pelo perito que tudo que foi utilizado na ancoragem da fixação já estava fora de norma. Portanto, não tem seguro. Vai ter que refazer o prédio inteiro. Aí vem o investidor ou o proprietário, né? Não, mas eu vou gastar essa fortuna. Veja, se você tem um bem que vale 10, né? E ele não tem apólice de seguro, talvez nem esses 10 ele venha a valer. Se você tem esse bem, faz um retrofit e além de recuperar, deixar ele dentro da norma e dar sustentabilidade a ele, que é a captação da energia, o teu bem que valia 10 passa a valer 12. Então, esse olhar do investimento, o integrador tem que passar para o proprietário, para o investidor, de que os investimentos feitos na direção da sustentabilidade, das fontes limpas, né, dentro das exigências da norma, você vai ter o seguro, você vai ter a valorização do seu bem, né? Toda a segurança, você está cercado, tendo um bom produto, né? Uma boa instalação, tudo dentro deste nível. O investimento, de fato, vai valer a pena. Porque tem muita coisa que se falam e que você vê que não é verdade, de fato. E aí, se tem um sinistro, você não vai ser premiado com
o seguro. Então, isso tem que ser colocado, isso são apelos também que o integrador tem que estudar. Ele tem que entender isto, né? Então, a capacitação desses outros tipos de trabalhos e serviços se faz necessário, né? Acabei de ouvir de um amigo agora aqui, eu desconhecia esse no-break para retrofit. Está aí. Então, as coisas evoluem. Então, esse conjunto tem que andar alinhado com as empresas, os profissionais que entendam, que tenham olhar nessa direção. A garantia é fundamental. E tudo isso para quê? Para que a gente tenha uma vida melhor. Porque hora eu posso ser investidor, hora eu posso ser o consumidor, né? Então, para que nós tenhamos níveis melhores como países do primeiro mundo, os detalhes são importantes. Então, não podemos abrir mão da qualidade, porque o barato pode ficar caro, né? E o resumo final, vivermos melhor, sermos melhores pessoas em tudo que a gente faz, em tudo que a gente vive e convive. Eu acho que o caminho é esse. Ótimo, Edu. E é isso aí. Quando a gente entrega um trabalho de excelência e você se preocupa com isso, essa frase faz todo sentido, né? A gente vai viver melhor, entregando o melhor do nosso trabalho, o melhor da nossa cooperação aqui nesse plano, aqui nessa terra, né? Todos nós queremos não ser surpreendidos com entregas ruins e também faça a sua parte, seja o melhor naquilo que você faça, né? Então tenha responsabilidade na entrega. Por isso que eu acho que a gente está falando aqui o integrador, o fabricante, o distribuidor, todos estão ligados a criar um mercado saudável, né? Então tem espaço para 1, 2, 3, 10, 15 fabricantes de inversor, tem distribuidor, tem, mas que estejam alinhados com um compromisso de uma boa entrega, de um trabalho seguro e entender aquilo no seu máximo. Como que está nosso tempo aí? Tempo está acabando? Ainda tem tempo? Temos tempo ainda? 10 minutos? Tá. Bom, então, pessoal, eu vou pedir para vocês, quem está acompanhando, seguir a gente lá no solarexpedition.info, é o nosso canal do documentário. Então, nós temos também um Instagram específico do filme, Solar Expedition, vai sair agora, próxima semana na TV Record. Vamos gravar esse ano a segunda temporada do filme, vai sair em 63 países, é uma série que traz tudo isso aqui que a gente está conversando aqui. Foi interessante a gente visitar, por exemplo, projetos na Austrália. A Austrália tem uma característica muito parecida com grandes distâncias, onde a rede não chega. O investimento de rede é uma questão que a gente tem que discutir muito ainda, porque assim, você vai olhar, vai falar, poxa, quanto que eu gasto para mandar uma rede daqui até aquele ponto lá para instalar a minha fábrica, a minha cervejaria? Às vezes não faz sentido nenhum você investir nessa rede e faz sentido você trazer uma solução independente. Como eu visitei uma cervejaria que lá era totalmente tocada por diesel, e aí a operação deles era muito custosa, porque a distância para levar o diesel até a cervejaria era muito alta e não compensava chegar à rede. Eles criaram um sistema totalmente isolado da rede, onde manteve o diesel como uma segunda opção, colocou a fabricação da energia através dos módulos fotovoltaicos e um container de baterias todo preparado para ser independente. Isso é comum, a gente viu outros projetos parecidos. Uma mineradora de ouro. Qual era a característica dessa mineradora de ouro? Ela tinha que desmontar a operação dela. Uma hora ela estava minerando aqui, outra hora ela estava minerando lá. Como que eu levo minha usina fotovoltaica desse ponto para aquele? E como que eu paro de transportar o diesel? A cidade mais próxima era 1.200 quilômetros para chegar no deserto. E aí você fala, poxa, quanto que era a operação de deslocamento de diesel do ponto A até o ponto B da mineração? Era muito alto. Agora o diesel lá, ele funciona como um sistema secundário de backup, porque tudo é tocado através de um banco de baterias, a produção de energia local, e eles conseguiram fazer um sistema que, quando precisar, eles tiram a usina daqui e levam para outro ponto. Cada vez mais a gente tem que estudar novas formas de entregar. Quantos clientes aí potenciais podem existir, que ainda ele nem sabe que ele pode ter a opção da energia limpa, né? Ele pode ter a opção mapeada ali da energia, mas ele nem despertou para esse olhar ainda. Então, é um breve resumo aqui do que a gente pode encontrar aí no Expedição Solar. Então, pedir para os amigos aqui seguir também, tá?
E agora falando um pouquinho sobre a questão da cooperação, do monitoramento mais avançado que vocês estão trazendo também. A Hypotec, ela traz microinversores também, né? Uma linha completa. Eu queria que você falasse um pouco hoje como que é essa visão de controlar essa gestão da energia de uma forma mais inteligente, pensando nesse exemplo que eu dei. Alô, alô? Opa, beleza. Não, perfeito, Ricardo. Muito bacana, né? Dá vontade de assistir aí. Vamos ter que acompanhar para ver, né? Porque como a gente falou aqui, né? É muito importante a gente ver as novidades que estão acontecendo no mundo, para a gente também estar antenado e antecipar muitas coisas que podem trazer aqui. Como eu falei, a gente acaba se baseando em muita coisa que a gente vê na China, na Europa, leste europeu, às vezes até outros dados da África que a gente pega, que fala, pô, isso vai se adaptar aqui, isso vai vir a acontecer aqui. A gente pode já precaver em muita coisa, tá? E agora, linkando com um pouco com o que você disse, né, a gente também já vê, né, essa mudança, não, na verdade não no caso de usinas móveis, né, mutáveis, mas essa conexão e esse compartilhamento de tipos diferentes de energia, onde você simplesmente não joga ele fora, né? Como já foi citado aqui, é muito importante, né, a reciclagem, o retrato, né, desse tipo de produção. Tá? A gente não desfaz dela da noite para o dia. Tá? E ela pode sim se tornar algo de backup. Você só vai alterando e trocando aos poucos. É igual quando a gente fala, por exemplo, de um medicamento, né? Que você vai, às vezes chega um melhor, você vai trocando, você vai desmamando até que você pegue e use um que funcione muito melhor. E é a mesma coisa, né? O solar ele veio, tem outras fontes de energia, começou-se com o grid, veio o híbrido, né? Que você vai criando essa independência, que é isso que a gente fala muito, né? Que a independência energética ela vai ser a melhor solução, né? Mas no momento é melhor você ter essas fases de adaptação, né? Onde não chega, você tem diesel, tem outros, você tem a própria rede, né? E você conseguir algo que faça com que tudo isso se comunique é muito bom. E trazer outros produtos que adaptem e tragam o futuro para o que está mais para trás também é bom, né? E é necessário. Assim como também a gente traz a solução de produtos do AC Couple, né? Que a gente pega qualquer inversor solar, né? E transforma ele em híbrido. Qualquer microinversor e transforma ele em híbrido. Então, e não é uma solução do futuro, é uma solução de agora. Vai estar disponível no Brasil. Sim, então o que acontece? Você hoje, seu cliente fica na dúvida, pô, a bateria tá cara ainda, mas eu sei que o híbrido é isso que eu quero ter, né? Não se preocupe, siga normal, siga tranquilo, seu integrador, siga normal, siga tranquilo. Quando for mais acessível para cada cliente tem seu próprio momento. Esse que a gente falou da individualidade, a gente respeita de cada um, né? O importante é você ter um portfólio, você trazer soluções para o momento de cada um. Como você falou, tem a pessoa que precisa ser móvel, como que a gente resolve? Né? E tem um cara que não precisa, tem o cara que pode investir agora, tem um cara que não. Mas ele precisa estar pronto e preparado, antecipando o futuro dele. Beleza? Legal, que legal. Muito bacana, pessoal. Uma reflexão importante para a gente levar aqui, um ensinamento aqui para todos aqui. Bom, para a gente finalizar aqui, a gente tem mais alguns minutinhos aí. Eu queria passar uma rodada aqui agora, começando com o Edu lá da ponta. Edu, eu quero que você fale para a gente aqui qual que é a tua visão aí hoje, pensando em futuro energético, o quanto você, como empresário, como empresa, pretende contribuir nos próximos anos aí com novas soluções? Contribuir sempre, né, com tudo. É uma necessidade, né? A gente vê que tem que se desenvolver. E volto a dizer, os nossos componentes, que são os fixadores, estão presentes em todas as situações. Então, eu sempre digo que para você realizar, você tem que ter a vontade, lógico, primeiro, querer fazer, né? E ter condições. O braço tem que alcançar até onde você pretende ir. Se você não consegue, vai buscar ajuda, né? Adiciona essa força para poder atingir. Então, tem que querer fazer. A zona de conforto todo mundo quer. Mas uma indústria, e principalmente essa cadeia solar, requer estudo, dedicação, né, transformação. Você tem que fazer, né? Então, eu vejo o Márcio, veio lá de Ribeirão Preto, rodando, vai para cá, vai para lá, está presente aqui, ali. Todos. Então, tem muita gente boa reunida num propósito bom. Então, eu vejo com bons olhos, né? E vejo também que, como tem pessoas boas, né? Eu aproveito para deixar aqui também o convite para as pessoas terem um olhar para o terceiro setor também. Porque tudo isso que a gente faz, eu acho que todos aqui estão acumulando vitórias.
de todos os sentidos. De a gente poder compartilhar isso um pouco para aqueles que mais necessitam. E o nosso setor ele é muito rico em vários aspectos. E nesse aspecto humano, eu percebo isso. São pessoas do bem, que querem fazer o melhor, o certo, né? Então, esse trabalho do Quilowatt do Bem, né, idealizado por você, eu sempre parabenizo, né, Ricardo, e que nós adicionamos essas ações com o Iluminando Famílias, que é um trabalho que a gente já faz. Então, eu quero deixar uma mensagem aqui de convidar aquele que não conhece, venha conhecer, né, venha até a gente, para poder participar, né? A última entrega foi para 630 crianças, né, Nova Odessa, Márcio sempre participando e a gente juntos. Então, além de ver o desenvolvimento na energia solar, eu gostaria muito que nós crescêssemos bastante nesse sentido, porque o povo brasileiro é muito bom, muito bom. E se esse bom sair de dentro de casa, vai ficar melhor ainda. Porque às vezes a gente é bom dentro de casa, não confia em ninguém, desconfia de todos. Espera aí, pô, tem gente boa, vamos estender a mão, né? E a gente acaba recebendo mais do que doamos, viu? Porque é fantástico quando isso acontece, seja na doação da energia propriamente dita, né? Do crédito, os meios e as formas, você tem que visitar o Quilowatt do Bem para poder entender. Quilowattdobem.com.br é uma forma que você pode, integrador, doar serviço na sua cidade. Você pode, vamos fazer uma instalação numa creche. Você pode doar serviço de instalação. A PHB pode doar um kit de 5 kW. Ótimo, obrigado, vai ser muito bem-vindo. O Márcio pode doar sistema de proteção. Outra empresa doa seguro. Então, todo mundo dentro do seu parque ali pode doar onde a mão alcança, vamos dizer assim, né? A Hypotech pode doar inversor, seja muito bem-vinda. Tá? Estamos esperando. Então, pessoal, quilowattdobem.com.br é uma forma da gente levar energia para o terceiro setor, transformar energia de moeda de evolução da nossa sociedade. Aonde, o que a gente vai fazer? Aquela instituição gastava 10 mil reais, ela cuidava de 10, 15 mil reais, cuidava de 600 crianças. O que ela vai fazer com esses 15 mil reais que vai sobrar em caixa? Ela vai melhorar a alimentação das crianças, vai contratar mais 2 professores para dar mais curso para aquelas crianças, vai melhorar a situação de muita gente. Tá? Então, isso não uma vez, mas durante 30 anos. A gente doou o sistema está lá, ele vai ficar lá. Na verdade, a gente não doou nada. Quem doou foi o distribuidor, o fabricante de modo, o fabricante de inversor. A gente só fez a ponte entre um e outro. Gente, o tempo está acabando. O Brasil é referência, nós vamos ser referência nisso. Obrigado. Obrigado para todos. Tá? A palavra de vocês aqui foi muito bacana e vamos agradecer aqui todas as empresas aqui. Muito obrigado. Bom, obrigado. Parabéns ao grupo FRG. Obrigado.